Vamos falar rapidamente sobre essa situação de Joe Biden, né? Uhum. Diagnosticado com câncer ontem, um câncer agressivo não ontem, ontem veio a divulgação. Ele colocou nas redes sociais dele uma foto, ele e a esposa, falando sobre esse assunto. O câncer nos afeta a todos, como muitos de vocês. Ele fala da mulher, né? Gil e eu aprendemos que somos mais fortes nos momentos difíceis. Obrigada por nos ajudar com amor e apoio. Ele, a esposa e o gatinho dele lá. E várias curtidas, as pessoas dando apoio a ele. E quem também deu apoio a ele foi o atual presidente dos Estados Unidos. Donald Trump também colocou nas suas redes sociais que ele e a esposa lamentam muito o diagnóstico de Joe Biden. Desejamos a ele e à família os melhores votos de felicidade e uma rápida e bem-sucedida recuperação para Joey. É importante, né, essa palavra, inclusive de Trump, de respeito, né, a Joe Biden. Sem dúvida. Agora, durante a campanha eleitoral, ele instrumentalizou a saúde de Biden e a idade de Biden contra a candidatura, claro, do democrata. Então, ele passou meses e meses zombando da situação de saúde do Biden, isso antes dessa informação sobre o câncer. Sim, há uma mudança na postura de Donald Trump com essa mensagem, com essa postagem. Agora, vamos nos lembrar sempre que ele instrumentalizou esse elemento o tempo todo. Não só durante a campanha, mas, Fabiola, depois que ele já tinha vencido a eleição, o que ele fez foi passar, inclusive, a usar essa situação da saúde de Biden para acusar a imprensa americana de ter supostamente acobertado a situação de saúde do candidato, ou, na verdade, do ex-presidente, que queria ser candidato, acabou desistindo. Então, Donald Trump, sim, faz essa declaração bastante, eu diria, solidária, mas a gente não pode esquecer do quanto ele zombou da situação de Biden durante meses. Sabe que durante a entrevista, né, Josias, do Jair Bolsonaro aqui na semana passada, ele também chegou a falar sobre a idade do Biden e falar um pouquinho sobre de como o Biden estava perdido nas falas e tudo mais. O Josias fez uma coluna hoje, publicou agora há pouco, falando que o drama de Biden recoloca a idade de Lula no paiol dos adversários. Achei interessante aqui, Josias, a sua análise, fazendo essa relação em relação aos casos de saúde e as idades desses grandes líderes, né? O que traz aí de preocupação para o governo Lula, né, essa situação do Biden? A primeira é preciso dizer, Fabiola, de saída, que a saúde do Lula em nada se parece com a do Biden. Agora, o bolsonarismo é a cara esculpida e escarrada do trumpismo. E esse novo drama do Biden, agora diagnosticado com câncer na próstata, recolocou o fator etário no arsenal da oposição no Brasil. Eu falava agora cedo com um ministro petista do Lula, e ele diz que não tem dúvida, eles sabem disso, o próprio Lula, segundo ele, tem noção, antes mesmo desse problema de câncer que agora acomete o Biden, eles tinham noção de que o fator etário vai ser explorado em 2026. Por marca expressão dele, do ministro, né, por marketing ou por mau caratismo, os inimigos do Lula vão usar isto. E cabe ao Lula, e ele disse que o presidente está alerta para isso, se preparar. Seria muito ingênuo se imaginasse que isso não vai ser utilizado, né? Agora, a exploração desse problema de saúde, idade, isso já aconteceu no ano passado, quando houve um déficit cognitivo ali, que retirou o Biden da disputa à reeleição. Hoje o Trump, como realçou aí o Jamil, o Trump está muito comportadinho, estimando as melhoras do Biden, mas no ano passado ele fez troça da saúde do adversário, né? E o Bolsonaro macaqueou o seu ídolo e questionou no Brasil, naquela ocasião, a saúde mental do Lula. Um aliado do Bolsonaro, o Ciro Nogueira, rebatizou o Lula de Biden da Silva. E agora, o Lula, no mês passado, ele disse, estava jantando com líderes partidários da Câmara, na casa do presidente da casa lá, o Hugo Mota, o presidente da Câmara, e ele diz que vai ser candidato à reeleição
se tiver saúde, essa foi a expressão dele. E aí todo mundo tem que lembrar que se o Lula vence a eleição, ele vai ter 81 anos. Ele vai começar o novo governo com 81 anos. O Biden concluiu o mandato dele com essa idade. Hoje ele tem 82. No ano passado, quando o último ano da gestão dele, o Biden tinha 81 anos. Então, o Lula sempre diz que está muito bem, repete que tem um tesão de 20 anos, mas, obviamente, os adversários vão utilizar. Eu não considero ruim que se discuta saúde de político. É até necessário. No mínimo, ajuda a gente a lembrar que há um déficit de renovação nos partidos brasileiros, na política como um todo, né? Agora, é melhor tratar desse assunto numa campanha eleitoral do que num contexto criminal. A gente tem assistido, agora mesmo foi condenado por corrupção o Collor, e aí ele esgrime atestados de saúde para evitar ser preso. Aí está agora numa milionária cobertura lá na orla de Maceió, desfrutando de uma prisão domiciliar. Agora, a Carla Zambelli, condenada a 10 anos de cana, já avisou, olha, não estou muito bem, aí toma medicamentos na frente dos jornalistas, o seu advogado já avisa que também vai recorrer a esta prisão domiciliar humanitária, vai requisitar também para a sua cliente, em caso de confirmação da condenação, que já está, enfim, já está consolidada no Supremo Tribunal Federal. Então, é melhor, como disse, Fabíola, discutir isso numa campanha eleitoral do que num contexto criminal, quando corruptos e golpistas esgrinem aí os seus atestados médicos para se livrar do encarceramento numa penitenciária. Mas isso vai acontecer em 2026, certo como o nascer do sol a cada manhã, Fabíola. O que você sempre diz, né, Josias? Nada melhor do que a transparência quando se trata de saúde, de grandes líderes, isso em tudo, né? Inclusive, até em relação ao... Você fazia essa pergunta a Bolsonaro na semana passada, se ele até iria pedir prisão domiciliar, né, em relação ao caso dele de saúde. Achei interessante também que você tocou nisso, ele não quis responder. Mas é por conta do estado dele de saúde também. Fala, Josias. Quando ele fez referência, no finalzinho da entrevista já, falamos sobre a hipótese de ele requisitar ou negociar com as alternativas, os planos B da direita, né? Se ele negociaria com um desses candidatos, o Tarcísio ou qualquer outro, um futuro perdão para, caso ele seja condenado, como parece provável, né? E ele diz, olha, lá na frente pode ser aprovada uma anistia, por que não? Um futuro presidente pode, pelo menos, sancionar a anistia. E aí eu insisto, se ele consideraria também, pode discutir a questão do indulto, ele fala, pode entrar na discussão, até por uma questão da minha saúde. Então ele faz essa referência, né? Eu não tenho dúvida também, Fabíola, de que, confirmando-se a condenação do Bolsonaro, o que deve ocorrer ainda neste ano, é óbvio que os seus advogados vão recorrer a atestados de saúde para tentar evitar que o Bolsonaro seja recolhido a uma penitenciária. No caso dele, até como ex-presidente, no caso do Collor, mandaram lá para uma penitenciária de Alagoas, né? Embora o Collor tenha ficado numa sala da diretoria, estava numa cadeia, numa penitenciária bastante precária, aliás, de Alagoas, né? Bolsonaro talvez negociasse uma prisão numa instalação militar, enfim, mas eu também não tenho dúvida de que os advogados dele, depois da condenação, vão requisitar também uma prisão domiciliar, mas não tem a menor dúvida. Jamil quer contar uma história? Conta, Jamil. Não, justamente da importância da saúde dos líderes internacionais. Tem uma história dos anos 90 que ainda é considerada como muito emblemática. Quando Isaac Rabin e o Arafat foram negociar aquele acordo de paz, que de fato era a grande esperança, naquele momento existia uma enorme esperança de um acordo entre Israel e Palestina. E aí eles foram para os Estados Unidos para negociar. Naquele momento o governo era de Clinton e o governo fez algo extraordinário. Deixou, claro, um banheiro para cada líder e cada um ia para o seu banheiro durante as negociações. E também fizeram o seguinte, coletaram a urina de um e do outro, do Isaac Rabin e do Arafat, para fazer todos os testes de saúde, para saber se algum deles tinha algum problema de saúde, para saber se um acordo, se eventualmente fosse assinado,
poderia vingar, ou seja, se aqueles líderes estariam vivos para implementar aquele acordo, aquele eventual acordo. Então, a questão de saúde é uma questão estratégica, quando você fala, obviamente, do cenário internacional. Esse caso da Palestina, obviamente, ele não resultou num acordo, ele nunca foi implementado. Isaac Rabin acabou sendo assassinado, Arafat teve vários outros problemas, mas o que o governo americano, claro, a CIA, queria saber é se os dois resistiriam para negociar e implementar um acordo.